Olá a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça conosco. Hoje nós vamos fazer uma leitura do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. No item 6, a afabilidade e a doçura. É para estudo do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho. O Evangelho nos diz: fruto do amor ao próximo, a benevolência para com os semelhantes, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a sua forma de expressão. Contudo, não é sempre que se deve confiar nas aparências, porque a educação e os bons hábitos do mundo podem dar a certas pessoas o verniz dessas qualidades. Então ele já inicia nos falando nesse primeiro parágrafo que a benevolência produz afabilidade e doçura, que são frutos do amor ao próximo. A gentileza, realmente essa questão da candura, do nosso trato. É comum a gente ver nos dias atuais, principalmente em momento de pandemia como o que nós estamos vivendo, as pessoas aumentarem os comentários sobre as culpas dos outros. Então, eu sou assim porque na infância meu pai e minha mãe não fizeram aquilo. Eu tomei essa medida porque a política na minha cidade é assim ou assado. Eu não consigo ser dessa forma porque o meu chefe, o meu patrão ou o meu subordinado. Em resumo, nós estamos sempre encontrando pessoas, atores, que nós entabulamos culpas, que nós trazemos interpretações erradas. Porque se nós amamos o próximo, essa afabilidade e doçura será produzida nas nossas atitudes. Não importa o que o outro faça. Não importa o jeito que o outro faça. Nós sabemos, como cristãos, que a lei é de amor e que nós devemos amar e fazer o melhor, e ser gentil, ser cando, ser doce, tratar bem, com educação. Isso não quer dizer que a gente não possa ter firmeza, mas não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado. Não precisamos carregar lixo de ninguém, da mesma forma que nós não vamos fazer com que os outros carreguem o nosso lixo. Entendendo, em definitivo, que a nossa vida é conosco. A nossa vida não é com o marido, com a mulher, com o filho, com o passado, com a escola, com o político, com a pandemia, não é com isso ou com aquilo. A nossa vida somos nós. E é preciso entender a nossa vida da forma com que a gente seja protagonista e responsável por ela. Repito, nós não precisamos ser grosseiros, mal educados. Isso o próprio Evangelho está nos chamando a atenção. Fruto do amor ao próximo. Como é que está nosso amor ao próximo? O próximo continua culpado? O próximo continua sendo o carrasco da nossa vida? Então nós ainda não estamos desenvolvendo bem em nós a afabilidade e a doçura. E ele continua: quantos existem cuja dissimulada bondade é apenas uma máscara para uso externo, uma roupa cujo corte bem talhado disfarça as deformidades morais. O mundo está cheio de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas, contando que nada as contrarie, mas que mordem ao menor descontentamento. Então, sua língua,
dourada quando falam pela frente, transforma-se em dardo venenoso quando falam por trás. Aqui nós ouvimos do Evangelho a questão do verniz social, do interesse, da dissimulação, das máscaras, dos teatros aos quais nós estamos inseridos. Né? E quantos de nós ainda tem muito disso, pouco disso ou totalmente isso? Quantas pessoas a gente convive que tem essa situação dissimulada, essa bondade dissimulada que não deixa de ser uma máscara. A espiritualidade nos alertou nesse momento de pandemia que nós teríamos uma aceleração na separação do joio e do trigo. Então, a própria espiritualidade nos explica de forma espontânea que é o próprio sentimento, atrelado à atitude, é que separa nesse momento o joio do trigo. Ou seja, aquele que está se aproveitando da pandemia simplesmente para ter prosperidade financeira com a dor dos outros, é joio de forma clara. Aquele que dissimula nessa questão que nós estamos falando, da afabilidade e da doçura, com máscara, é aquela pessoa que aparece na mídia social, que é uma pessoa admirada, que é aquela pessoa maravilhosa, mas por trás, né, com a sua verdadeira máscara, está realmente aproveitando dessa situação e aumentando a angústia, aumentando dores, aumentando necessidades financeiras ou não. Muitos têm hoje angústias morais, porque têm realmente muito medo, apesar de serem espíritas. Então têm as suas descompensações morais, de dores, né, morais, que são pavores, são medos, ansiedade. Tudo isso são doenças morais que muitos estão aí com as suas máscarazinhas de bonzinho, aproveitando isso. Separação clara do joio e do trigo. Cada um, segundo as suas obras. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não adianta, não tem como disfarçar da própria consciência. E é bom a gente entender isso da espiritualidade. Demonstrar esse amor ao próximo vivendo isso. Vivendo realmente com gentileza, né, que é essa afabilidade, vivendo com doçura, com calma, dentro da nossa postura espírita, mas sem a grosseria, sem a falta de educação, sem a ansiedade, sem querer impor aos outros o que os outros, na realidade, têm que descobrir por si só. Não é? O Chico diz uma frase que é muito interessante. Se você se julga melhor do que os outros, por que você quer que as atitudes dos outros sejam melhores do que as suas? É impossível, né? Isso é uma lógica realmente muito grande. A essa classe pertencem certas pessoas de aparência benigna, mas que em casa são tiranas do lar, pois fazem familiares e subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e de sua tirania, como que para se compensarem do constrangimento a que se submetem quando fora de casa. Como não ousam agir autoritariamente com estranhos, que as poriam no devido lugar, querem pelo menos se fazer temer pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se ao poderem dizer: aqui mando eu, e me devem obediência, sem pensar que poderiam acrescentar ainda com mais razão, e me detestam. Esse parágrafo do Evangelho é muito interessante, porque ele traz, na sequência do parágrafo anterior, das nossas máscaras, do nosso verniz de educação, as nossas reais atitudes. Quem é que, na realidade, paga o peixe ou o pato? Quem convive conosco, quem está próximo de nós. É a esposa, é o esposo, a mãe, o pai, o filho, irmãos. Porque a gente, nas nossas explosões de rebeldia, de revolta, de insatisfação, de mágoa, de raiva, de ódio, de desespero, sei lá qual o sentimento,
a gente trata mal. Trata mal, e são as pessoas mais próximas. Porque, de certa forma, a gente acaba achando que isso nunca vai modificar. Que essas pessoas estão próximas conosco e permanecerão. Então, aqui, não é, na citação de Lázaro, ele fala sobre essa questão do tirano do lar. E é preciso tomar cuidado, porque essa tirania ela se estende um tanto mais. São por aquelas pessoas que por acaso sejam nossos subordinados, são nossos iguais no trabalho, são as pessoas que a gente encontra na rua. E aí é preciso que a gente cite que há moradores de rua, hoje com famílias inteiras que não dão conta de pagar aluguel, que se sentem realmente humilhados, que estão aí na rua tentando fazer a sobrevivência, o poder público tem atendido dentro da sua capacidade, mas ao mesmo tempo que a gente tem que entender que nós precisamos da nossa postura firme e elegante, mas sem maltratar ninguém jamais. Entendendo que essa postura realmente, onde a gente exercendo o poder de influência, o poder da proximidade, a gente trata mal, a gente pode realmente fazer grosserias, que podem ser imperceptíveis. O que nós devemos ter como análise profunda desse parágrafo do Evangelho? É o nosso sentimento. O nosso sentimento. Então você vê alguém, por exemplo, que está muito nervoso, muito tenso, tratando os outros com grosseria. Aí fulano, mas o que você tem, né? Por que você está tratando a gente assim? Aí ele vai arrumar, como eu disse, logo que eu comecei a falar, uma compensação para tirar a análise da culpa de si mesmo. Ele vai dizer, olha, eu estou parando de beber café, né, e a falta da cafeína me deixa realmente tenso. Eu estou parando de fumar, né, e a falta dos elementos, do alcatrão e outras coisas mais que tem no cigarro me fazem ficar assim. E o que nos faz ficar assim é a falta de análise. Como é que eu estou tratando as pessoas que convivem comigo? Como é que eu estou observando as minhas atitudes no meu trabalho, no trânsito, na escola, com meus vizinhos? Como é que está meu nível de tolerância? Como é que está meu nível de paciência? Sem você olhar para si mesmo, você não vai conseguir enxergar. E talvez a gente tenha uma porção de pessoas que podem viver conosco por anos pela dependência. Mas a partir do momento que tem oportunidade, podem realmente se afastar de nós. É o que o Evangelho diz. Se nós somos tiranos no nosso lar, ou em qualquer outro lugar com pessoas íntimas que nós convivemos, e a gente pensa que mandamos porque nós temos o poder de mandar e que somos obedecidos, é preciso que a gente entenda a colheita já ainda encarnado e detestados. Ninguém gosta de ser maltratado, nenhum cão. Se você bate nele todinho, uma hora ele te morde. E é assim que funciona a vida. É preciso que a gente esteja atento aos nossos sentimentos, como corrigi-los, como enxergar. Por isso, nós temos aí desde Santo Agostinho aquela questão da análise diária. O que eu fiz hoje? O que foi bom? O que foi ruim? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer amanhã? E o que eu devo fazer para corrigir os meus erros ou o que deixei de fazer? Essa análise, feita através da meditação, feita através da autoanálise, da prece, da oração, da concentração, podemos chamar isso de diversos rótulos. Ela é necessária, porque a partir daí nós enxergamos as correções e os roteiros que nós precisamos seguir. E principalmente, seguir. Não basta que dos lábios saiam palavras melosas, porque se o coração a isso não se relaciona, é tudo hipocrisia. Aqueles cuja afabilidade e doçura não são fingidas,
nunca se contradizem. Essas pessoas são as mesmas, tanto perante o mundo quanto na intimidade, pois sabem que se conseguirem enganar os homens pelas aparências, a Deus não poderão enganar. Lázaro, Paris, 1861. O Lázaro inicia nos dizendo que o fruto do amor ao próximo nos leva realmente à benevolência, que produz afabilidade e doçura. E encerra dizendo o quê? Que quando nós encontramos esse mecanismo e o fazemos, nós já temos a certeza do que o Chico nos dizia. Nós temos uma multidão de testemunha para cada ato nosso. Como é que nós devemos reagir? Primeiro, amar, procurar amar cada irmão que a gente, de certa forma, convive, encarnado ou desencarnado. Isso não quer dizer que nós temos que ter a postura de concordar com todos eles. Não é isso. Amar é diferente de concordar. Mas nem no antagonismo nós temos o direito de sermos realmente grosseiros. É preciso ter uma postura clara, uma postura firme. Quando eu não concordo, eu não concordo. Isso não quer dizer que se eu não concordo, eu esteja certo. Mas eu preciso defender o meu ponto de vista. Eu preciso defender, na realidade, o que eu acredito que é correto, sem agredir, sem querer violentar consciências, como nos dizia Dr. Bezerra de Menezes. Nós não podemos violentar consciências. Então é preciso que a gente tenha essa postura de atitude. Tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, elas são nossas. E nós não temos que impor. Mas aceitar aquelas que nós enxergamos erradas e recompor. E manter aquelas certas no roteiro realmente da nossa vida. Sem querer agredir os outros. Afabilidade e doçura. Mas percebam de novo que ele fala lá do amor. Mas arremata dizendo que quem faz isso com livre e espontânea vontade, faz isso na intimidade. Faz isso no público, mas faz isso também na intimidade. Então, queridos irmãos, essa deve ser a nossa postura. A modificação, o entendimento de que nós podemos modificar os nossos sentimentos, modificar as nossas atitudes, ter a nossa postura sem agredir. É assim que nós devemos, na realidade, pensar e agir frente a essa lição do Evangelho. Que Jesus continue a nos abençoar, a abençoar os nossos lares, a nossa cidade, o nosso país, esse planeta maravilhoso que nos abriga hoje a Terra, nos dando condição de entendimento, de compreensão e de atitude correta, hoje e sempre. Que assim seja.